O nosso convidado de hoje é o Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal. É doutor em Engenharia Mecânica pelo Instituto Técnico e tem o MBA pela Nova Segunda Nação de Portugal. Foi durante 10 anos assessor do Presidente da República às áreas da inovação, empreendedorismo e competitividade e consultor do governo português para a inovação nos serviços públicos. Possui experiência de gestão em projetos de inovação nos setores financeiro, de retalho e tecnológicos. Também tem experiência docente em matérias como empreendedorismo, estratégias de negócios, negócios internacionais, marketing e inovação. Portanto, em primeiro lugar, um agradecimento ao professor Jorge Portugal pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco a discutir este tema, que é o tema do café de hoje, é o papel das tecnologias digitais na competitividade das empresas. Portanto, é um tema muito interessante e, por isso, na preparação deste tema, consultei vários relatórios de organismos internacionais e verifiquei que, aparentemente, a União Europeia registra um atraso significativo em relação aos Estados Unidos e à China, que, em conjunto, detêm mais de 75% de todas as patentes relacionadas com as tecnologias blockchain, 50% das despesas globais em IoT, mais de 75% do mercado cloud computing e mais de 90% do valor de capitalização das maiores plataformas do mundo. Por sua vez, Portugal encontra-se na 19ª posição no contexto dos países da União Europeia. Ora, isto suscita-nos de imediato a primeira questão, que é saber, na opinião do Sr. Professor, a que se deve este eventual atraso da União Europeia na implementação das tecnologias digitais quando comparamos com estes dois blocos, que são os Estados Unidos e a China. E também, qual é a explicação da posição de Portugal no contexto da União Europeia, na medida em que não estamos, digamos, nos primeiros lugares, não estamos nos últimos, mas estamos mais para a parte inferior, digamos, do ranking. Portanto, Sr. Professor, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade. Esta é a nossa primeira questão. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado por este convite e convite à Cotec para ter esta oportunidade para podermos falar neste café digital de uma forma informal, mas falar sobre temas bastante importantes e prioritários para um futuro coletivo, não só da Europa, mas e em particular de Portugal. Eu começo por dizer que, de facto, este é uma grande oportunidade, esta questão hoje, desta ambição europeia de se tornar líder na transição, aquilo que nós chamamos a tripla agenda, a transição digital, a transição da circularidade e a transição dos biorrecursos. A Europa assumiu esta ambição recentemente em termos da sua política industrial, mas esta ambição é uma ambição que terá que estar presente num horizonte de longo prazo, porque não é algo que se pode fazer, digamos, de um dia para o outro. É um caminho que vai ter que se fazer. A Europa há vários anos tem vindo a falar e tem vindo, digamos, a tratar os assuntos da digitalização, das tecnologias digitais, como uma ferramenta para a própria transformação do modelo produtivo e que nós sabemos que está neste momento, digamos, a começar a dar sinais de esgotamento no sentido das cadeias de abastecimento, dos recursos de matérias-primas, recursos naturais limitados, da possibilidade, digamos, do ciclo de vida e o fim de vida dos produtos e, portanto, a possibilidade da reciclagem, da reintrodução das matérias-primas novamente na economia. Tudo isto são problemas de sustentabilidade do nosso modelo produtivo e do nosso modelo de consumo que têm que ser resolvidos. E, obviamente, e já nem falando, obviamente toda a gente conhece a questão das emissões, as alterações climáticas, a neutralidade climática do nosso modelo produtivo e económico. Ora, e a digitalização são instrumentos, as tecnologias digitais são instrumentos para poder garantir esta transição. Nós hoje sabemos que temos, em termos dos custos dos sensores, dos custos dos sistemas de controle e detecção, de custos da cloud,
estão a cair dramaticamente. As tecnologias de automação e de aprendizagem automática estão, digamos, disponíveis não para grandes empresas, mas para, eu diria, qualquer empresa que necessite de poder automatizar um processo com base em dados e bases de dados existentes. Por isso, são tecnologias que estão ao dispor, a robótica colaborativa e outras tecnologias, são tecnologias que estão disponíveis e que permitem transformar gradualmente a cadeia de produção em todas as suas atividades. Quando nós olhamos para, digamos, como é que os países estão a fazer isto, nós vemos países na Europa que estão, nomeadamente o bloco nórdico, mais avançados, que têm uma cultura, digamos, de investimento em termos de políticas de emissor-pagador, em termos de políticas ambientais, de reciclagem, começou já há muito mais tempo, há muito mais anos. É evidente que nesta área, digamos, da neutralidade climática, outros países que estão a investir no digital, exatamente porque estão mais atrás, estão a investir mais forte e também têm mais recursos. E aqui, claramente, nós vemos os Estados Unidos, a China, a Índia, que têm, digamos, a nível, por exemplo, de energia, ainda, digamos, estão muito dependentes de situações de produção energética menos sustentáveis, por assim dizer, fontes energéticas como o carvão ou como o fio óleo. É evidente que estão, digamos, a acelerar a sua, digamos, as suas tecnologias que permitem fazer esta transformação. Por isso, o digital em si mesmo não é um fim. As tecnologias digitais é um meio para poder, efetivamente, podermos transitar e transformar o nosso modelo produtivo e económico num modelo sustentável, num modelo que permita viver com os recursos que temos e permita, efetivamente, trabalhar do ponto de vista do resultado do nosso consumo, das nossas atividades económicas, um resultado que seja, digamos, mais favorável do ponto de vista ambiental e que permita, do ponto de vista da sua exigência dos recursos do planeta, ser menos impactante. E por isso, nós, quando olhamos para a nossa posição no digital, e respondendo diretamente à pergunta, vemos que, efetivamente, digamos, primeiro, o investimento não é em si mesmo só a questão das despesas da tecnologia, não é apenas a única variável que tem que olhar, é uma das variáveis. E é evidente que um país como a China tem investido, é um dos países que tem investido mais em indústria 4.0 nos últimos, eu diria, 10 anos. É um dos países que tem investido mais em inteligência artificial, se não o país que investiu mais em inteligência artificial, portanto, a região, se podemos olhar para a China como um país, mas muito mais como um bloco, um conjunto de regiões que estão, efetivamente, digamos, a investir brutalmente. Uma província da China pode ter 100 milhões de habitantes, uma só província. E, portanto, é evidente que nós estamos a falar de regiões que têm grande poder de investimento, que estão a fazê-lo de uma forma disciplinada, e é evidente que a Europa está a investir, eu diria, aquilo que pode. E nessa perspectiva, o que é importante é tirar o máximo partido dos investimentos que estamos a fazer. Porquê? Porque não basta, e já podemos falar sobre isso, não basta apenas investir em tecnologia, é preciso treinar as pessoas e preparar as pessoas para a sua adoção, transformar os modelos produtivos e os modelos das organizações das empresas exatamente de acordo com aquilo que é a adoção tecnológica, e essa transformação das pessoas e da gestão provavelmente é uma tarefa mais difícil e mais exigente do que simplesmente colocar uma nova tecnologia dentro das empresas. Como se costuma dizer, para instalar uma máquina numa unidade produtiva demora 6 meses para afiná-la, para calibrá-la, para colocá-la num processo produtivo. Para colocar, digamos, treinar um engenheiro no chão de fábrica, eu preciso 1 ano e meio ou 2 anos. E por isso, quem diz um engenheiro, diz um operador digamos, num posto de trabalho no chão de fábrica, num processo produtivo. Nessa perspectiva, o que é que nós vemos? Vemos que, por exemplo, Portugal, e aqui numa nota positiva, Portugal está no 28º lugar do ranking do talento global. É um ranking recente do ICEA, de 2020, em que Portugal, nos 4 quadrantes, Portugal é campeão, pertence ao grupo dos campeões. Portanto, nós temos talento em Portugal, produzimos talento nas universidades,
e nas escolas, e nos politécnicos, e nas escolas profissionais. A questão aqui é preciso, digamos, uma organização coletiva e uma disciplina coletiva para podermos não perder este comboio. E eu diria que, mais uma vez, podemos olhar para estes números pela positiva ou pela negativa. É a história do copo meio cheio ou meio vazio. Mais uma vez, se olharmos digamos, há 5 anos atrás, em que Portugal não tinha uma política de indústria 4.0 e, portanto, não havia uma política para colocar o digital como prioridade do país e como prioridade das políticas públicas, nós em 5 anos passámos a ter, e mais do que isso, a nossa abordagem foi considerada pela Comissão Europeia como uma boa prática. Há uma notoriedade, os nossos indicadores mostram que Portugal não perdeu, nestes últimos 5 anos, não perdeu distância relativamente ao grupo da frente, ao grupo dos países mais avançados na Europa, no digital. Também não ganhou muito, mas o que importa é que importa, digamos, ter em conta que este é um objetivo de longo prazo e, como qualquer objetivo de longo prazo, tem que ser partido e fatiado, digamos, em pequenos passos ou passos mais pequenos para podermos chegar a esse longo prazo. Muito obrigado. Penso que ficou, digamos, a sua perspectiva bem vincada e que temos de olhar para isto com uma perspectiva mais de longo prazo digamos, olhar para estes indicadores apenas como indicadores de passagem para a meta que se pretende atingir. Não monopolizando a conversa em torno dos rankings, temos aquele ranking também do IMD, onde Portugal nos 2 últimos anos também baixou sucessivamente de posições. Mas para não estarmos, digamos, a discutir esta questão dos índices, porque os índices, como disse muito bem, têm de ser apreciados mais numa perspectiva de longo prazo e não vale a pena estar a analisar o índice de 2019 e o índice de 2020. Mas este ranking do IMD aponta aqui alguns fatores que me parecem também muito interessantes, um dos quais já falou, que é o talento, o conhecimento, a tecnologia e a preparação para o futuro, a formação e educação, o ambiente regulatório e tecnológico, o capital e a agilidade das empresas. Vê-se que Portugal melhorou neste contexto em 3 subfatores, que é na concentração científica, atitudes adaptativas e na integração das tecnologias de informação. Portanto, há de facto aqui, digamos, aquilo que nós gostaríamos de saber é, na sua opinião, quais são destes fatores aqueles que considera mais importantes, porque realmente é complicado atingi-los todos em simultâneo, portanto o nosso objetivo a médio prazo será isso, e por outro lado saber até que ponto a nossa organização económica e as estruturas do país que estão atualmente em funcionamento estão preparadas para, digamos, implementar e adotar e facilitar a adoção e uso destas tecnologias pelas empresas. E, por sua vez, saber, digamos, qual é o papel, ao fim e ao cabo, da Cotec no alcance desses mesmos objetivos de desenvolvimento e de implementação destas tecnologias, com esse objetivo que acabou de referir, de termos um ambiente e uma economia mais saudável. Portanto, do ponto de vista da competitividade, quais destes fatores considera ser os mais importantes e de que forma é que a Cotec pode realmente contribuir para o alcance desses objetivos? Muito bem, eu diria que nós temos 2 fatores de competitividade numa sociedade de conhecimento e uma economia do conhecimento, que é obviamente o principal fator de competitividade. Nós temos 2 fatores, dos fatores-chave, nós temos 2 fatores em que melhoramos extraordinariamente e estamos na linha da frente. O primeiro fator é o fator da educação, como já referimos, portanto a preparação das pessoas para viver num mundo competitivo e tecnologicamente avançado, como é o mundo contemporâneo. E o segundo fator é o sistema científico e tecnológico. Estes 2 fatores, nós nos últimos 30 anos, Portugal deu um salto muito positivo e, portanto, não é pelo sistema científico e tecnológico, não é pela educação e pelo talento que nós não vamos lá. Então, na prática, qual é que é o problema? Bem, o primeiro problema é do ponto de vista do sistema económico. Nós temos empresas, a maior parte das nossas empresas tem uma escala insuficiente. São pequenas empresas.
Portanto, não tem capacidade nem capital para poder, digamos, fazer duas coisas, que hoje é fundamental, que é, ao mesmo tempo, gerir o negócio do presente, conseguir vender aos clientes, ganhar os concursos, vender, exportar e, ao mesmo tempo, criar e transformar o negócio para se adaptar às necessidades do futuro. E o futuro chega sempre mais depressa do que nós julgamos. Por isso, esta duplicidade entre gerir o negócio do presente e torná-lo o mais eficiente possível e, ao mesmo tempo, investir nas competências, na tecnologia e naquilo que é a transformação do negócio para poder ser competitivo, por exemplo, a 5 anos, essa dupla lente, esse duplo horizonte de intervenção no mercado, muito poucas empresas são capazes de fazer porque têm uma escala muito pequena. E, por isso, o primeiro grande dificuldade, o grande desafio é que as empresas tenham esta ambição de crescer, ou crescer organicamente, ou crescer por junção e por fusão com outras empresas. O segundo é, como já falamos, está ligado à escala, capital. Portugal é um país que tem pouco capital e nós sabemos que a inovação é o grande árbitro de transformação de capital em mão de obra em capital e, portanto, na prática, e hoje sabemos que tudo o que tem que ser, pode ser automatizado e automatizável, terá que ser automatizado, exatamente para poder deixar que o negócio não seja mais rápido, não seja, digamos, com menos erros, não tenha mais qualidade, mas ao mesmo tempo para que as pessoas estejam dedicadas efetivamente àquilo que conta, que é a inovação, a relação com os clientes, compreender a evolução do mercado, etc. Portanto, essa capacidade de ter recursos financeiros, mas também talento para poder transformar o negócio, esse é um aspecto fundamental. E que as empresas, dada a sua escala, precisam ter essa capacidade. Portanto, toda a nossa orientação em termos do nosso sistema produtivo, terá que ser para crescer e aumentar a escala de atuação. O problema é que temos uma escala, digamos, subótima, e a questão é como é que podemos fazer. E a resposta só pode ser uma: trabalhar mais em conjunto, cooperar mais. Nós temos, em Portugal, um dos mais baixos índices de cooperação empresarial. E quem diz cooperação empresarial, diz cooperação das empresas não só com outras empresas, mas, por exemplo, com os centros de conhecimento, com os institutos tecnológicos, etc., para resolver os seus problemas. Apenas este dado é um dado importante, e julgo que é importante reter, que apenas 1 em cada 5 empresas em Portugal coopera com uma entidade no exterior. Portanto, nós temos este hábito, esta cultura de fecharmos naquilo que fazemos e de não trabalharmos com outros. Por desconfiança, porque achamos que podemos fazer tudo sozinhos. Não é verdade. Mesmo as grandes empresas, com todos os recursos, hoje o nível da complexidade dos problemas de negócio é de tal maneira que só por uma atuação cooperativa, uma perspectiva aberta para o exterior e buscar recursos e parceiros e, portanto, dividir digamos, aquilo que são as nossas responsabilidades dentro do negócio com os nossos parceiros para fazer crescer o bolo da oportunidade e ter o tempo certo para chegar às oportunidades, para conseguir capturar essas mesmas oportunidades que o mercado nos coloca, esse é um dos grandes desafios, talvez o maior desafio. Um país pequeno, com empresas PMEs ou empresas de dimensão intermédia, não pode competir nesta altura de outra maneira, senão através de uma muito forte atitude e espírito de cooperação empresarial. E aí é onde as questões... Permite, eu ia aqui introduzir também ao nível das empresas, que o senhor foi exatamente para o ponto que eu tinha para referir em seguida. Até que ponto, digamos, nós estamos a falar, digamos, de um aspecto de uma importância extrema para o futuro da economia portuguesa, não é? Os vossos estudos apontam que um crescimento de 1 ponto percentual no vosso índice corresponderá, no horizonte de 5 anos, a um aumento do PIB de 2,1% a 2,4%, no PIB per capita. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito séria, não é? E aqui a questão, que ao nível das empresas, e digamos, alguém poderá questionar, é se, digamos, o trabalho está a ser feito no sentido de informar, digamos, as nossas empresas e os empresários da importância, digamos, do momento, que estamos num processo
de revolução industrial, estamos no limiar da quarta revolução industrial, ou seja, isto não tem volta, não é? E se digamos, os nossos empresários estão informados dessa inevitabilidade, quer, digamos, do impacto que estas tecnologias têm do ponto de vista da competitividade e do futuro das suas empresas. Porque, digamos que todos os recursos existem, mas até que ponto, de facto, há conhecimento da capacidade de criação de valor desse modelo que o Sr. Professor acabou de referir e que é permitido pelas tecnologias digitais. O que é que nós podemos fazer para mais rapidamente resolver este problema que é crucial em todo este modelo? Eu acho que o professor Vidigal referiu o ponto certo. Velocidade que é absolutamente essencial nos tempos, no século XXI. A velocidade é essencial. E vamos ao ponto de como é que a Cotec e outras associações empresariais podem efetivamente, digamos, ajudar. Bom, como já referimos, só é possível vencer trabalhando melhor, mais e melhor do ponto de vista coletivo. E as associações servem para isso, servem para organizar a ação coletiva das empresas. O que é que nós temos feito na Cotec? E a Cotec é a primeira associação empresarial em Portugal dedicada unicamente à inovação. Nós temos 340 associados de todos os setores da atividade e, portanto, esta nossa intervenção transversal em todos os setores dá-nos essa vantagem de perceber quem é que está mais à frente, que setores é que estão mais à frente, sabendo que as soluções para criar novas possibilidades para o negócio, soluções tecnológicas para novas possibilidades para o negócio, não acontecem especialmente num setor ou noutro setor, mas estão a acontecer em todos os setores ao mesmo tempo. Portanto, é muito importante olhar com esta visão transversal. E a questão que me coloca é se os empresários estão ou não preparados e estão conscientes. O nosso indicador digital, o I 4.0, o nosso indicador de transformação digital para o país, mostra duas coisas. O indicador tem duas componentes. Uma componente, digamos, das condições ambientais, que tem a ver com a oferta de talento, com as questões das redes, as redes digitais, portanto, infraestrutura, etc. E depois tem uma segunda dimensão, que é a dimensão que diz respeito às empresas. E o que é que nós vemos? Nós vemos que, efetivamente, digamos que alguns destes indicadores, nomeadamente até a adoção tecnológica, etc., estão a avançar razoavelmente. Qual é que é o principal indicador onde nós vemos, digamos, um déficit nas empresas portuguesas? É o indicador da estratégia. E da estratégia significa o seguinte, significa que nós olhamos para e contactamos com muitas empresas e o que vemos é que os empresários estão fundamentalmente focados com uma perspectiva e agora com esta crise do Covid, acentuou essa perspectiva, o que, na nossa perspectiva, tem que ser temperada, de uma perspectiva de sobrevivência de curto prazo. E sobrevivência a curto prazo em projetos mais táticos, mais de introdução de eficiência, de redução de custos, de melhoria, digamos, contínua. Ora, isso não tem nada de mal. Melhorar o negócio todos os dias digamos, também uma estratégia viável, só que nós sabemos que digamos, o mercado e os mercados estão a mudar, os clientes têm novas necessidades. Vimos nesta pandemia que o comportamento das empresas e dos consumidores mudou, a questão, digamos, da logística e da forma como os produtos são produzidos e chegam à casa dos clientes está a mudar. Aquilo que é a relação, digamos, dos clientes com as empresas e com as marcas está também a mudar, portanto está a acelerar em termos de uma lógica mais intermédia, mais mista entre a experiência física e a experiência digital, e as empresas têm que se preparar para todas essas mudanças, têm que investir. E não podem investir de um dia para o outro. Eu dou um exemplo, uma empresa que quer ter uma presença digital, uma loja digital, não é apenas abrir uma loja através de uma plataforma, digamos, de e-commerce. É preciso estar toda preparada, o seu modelo produtivo, a sua gama de produtos, a sua logística, para poder, efetivamente, vender 24 horas por 24 horas, portanto, dar essa nova experiência aos clientes. Ora, isso exige, efetivamente, digamos, uma perspectiva estratégica. E o que é que essa perspectiva estratégica tem que trazer, digamos, tem que ser? Digamos, as empresas e o empresário, o líder empresarial, perguntar qual é que será o meu negócio daqui a 5 anos, quem serão os meus clientes, que competências eu tenho que ter para poder servir esses clientes, os novos e os antigos, que parceiros eu tenho que ter, porque não posso fazer tudo sozinho, e como é que eu tenho que transformar,
aquilo que são os produtos e os serviços que ofereço hoje, para poder, e já agora, qual é que, digamos, será a nossa relação, como é que eu posso, digamos, que o meu negócio seja mais neutral do ponto de vista, digamos, do clima e do ambiente. E aí significa, digamos, a transição energética, significa, digamos, a forma que as matérias-primas, como é que eu faço o abastecimento, significa, digamos, o desenho dos produtos e a forma como os produtos, o ciclo de vida dos produtos até que, digamos, até ao final da sua utilização. Tudo isto tem que ser pensado ao mesmo tempo. E é isso que torna difícil para as empresas. É que tem que ter uma lista de prioridades muito extensa, tem que ser pensada todos os dias, tem que haver capacidade de investimento e pessoas dentro das empresas para poder pensar todos estes tópicos e depois priorizar aquilo que é mais importante. Ora, é preciso ter, numa palavra, estratégia. E estratégia significa excluir algumas coisas para contemplar e para dar prioridade a outras. Ora, eu diria que esse talvez seja é aquilo que nós falamos com os empresários todos os dias. É ajudar, e aquilo que fazemos todos os dias, capacitar as equipas das empresas para poderem criar melhores estratégias e estratégias com menos risco para conseguirem criar o futuro. Portanto, nós sabemos, não é preciso ter uma bola de cristal para poder chegar à conclusão do que é que, daqui a 10 anos, uma empresa vai ter que ser. Vai ter que emitir muito menos, ter um conteúdo energético na sua produção muitíssimo menor em carbono, vai ter que ter matérias-primas muito mais, digamos, muito mais exigentes do ponto de vista da sua escassez ambiental, vai ter que desenhar produtos com melhor ciclo de vida e, para isso, vai ter que ter operações, vai ter que ter uma relação com o cliente muitíssimo mais próxima do ponto de vista de saber, em tempo real, quais são as suas preferências, como é que ele, digamos, utiliza os produtos, etc. Portanto, nós já sabemos isto tudo e já sabemos muito. Agora, o que é preciso é fazer o caminho. Quando o professor Vidigal refere que há uma perspectiva de longo prazo e de curto prazo e que temos que olhar, efetivamente, digamos, para o longo prazo, mas o longo prazo, eu volto outra vez a insistir. Digamos, na sabedoria oriental, há aquela frase, uma longa jornada começa com pequenos passos. Mas o problema é que todos os outros, e a propósito dos rankings, todos os outros estão também a dar esses passos. O mundo está a dar esses passos. Portanto, estamos numa competição global onde Portugal parte bem posicionado, temos talento, temos o sistema científico e tecnológico, temos as universidades, temos as empresas que nos últimos 10 anos, em condições terrivelmente difíceis, foram investindo em inovação e digamos, em maior competitividade ambiental. Portanto, temos vindo a evoluir positivamente. Nos últimos 5 anos, aquilo que são os indicadores digitais, como já referi, têm vindo a evoluir, enfim, não temos convergido para a Europa, mas também não temos divergido substancialmente, embora com essas oscilações, digamos, mais um lugar para cima, menos um lugar para baixo. Mas só para, por exemplo, dar esta ideia, os 28 países no ranking do talento, Portugal é o 28º, existe apenas um país que é middle income, portanto, receita intermédia, rendimento intermédio, que é a Malásia, que é o 26º, julgo eu, o 27º, que saltou agora. O resto são tudo países, digamos, de high income, são de, portanto, poder de compra. O que significa que há aqui um ciclo virtuoso entre valor acrescentado, digamos, criação de riqueza, prosperidade para o país, investimento na educação, investimento no sistema científico e no conhecimento e depois maior competitividade. Portugal está com esse ciclo. Do ponto de vista das políticas, temos que acelerar esse ciclo, não podemos abrandar, porque os outros também não estão a abrandar. E, portanto, temos que, nessa perspectiva, é este o caminho. Os empresários estão conscientes? Estão. Os empresários têm os meios todos? Nem todos. Os empresários têm uma perspectiva estratégica, alguns sim, outros menos. Alguns estão mais concentrados no curto prazo. É nisso que temos que trabalhar mais coletivamente e é nisso que a Cotec trabalha todos os dias. Portanto, e estas sessões também poderão ser usadas precisamente para fazer esse tipo de formação que é essencial. Vamos aproveitar também aqui uma questão que nos chegou através do LinkedIn, que deverá ser de alguém ligado, digamos, ao setor produtivo, visto que é uma pergunta muito direta, e que é a seguinte: qual o papel da transformação digital para a competitividade? Portanto, de certo modo, nós já respondemos, mas não queria deixar de colocar, digamos, esta pergunta ao Sr. Professor, para muito rapidamente, visto que já estamos a exceder o nosso tempo, dar, digamos, aqui uma resposta a esta questão. Muito bem. Eu diria que a competitividade no futuro será conseguir vender produtos e serviços e ter experiências e vender experiências aos clientes com valor acrescentado.
E a questão aqui é, essas experiências, esses produtos, esses serviços, têm que ser, do ponto de vista climático e do ponto de vista ambiental, têm que ser muito favoráveis, têm que estar permanentemente orientados para aquilo que as expectativas dos clientes, ou e muitas vezes explorar, e isto só pode ser feito com tecnologias digitais, só pode ser feito com automação, só pode ser feito com sensores, com dados e com aprendizagem automática. Não é possível tratar automaticamente, digamos, manualmente ou com pessoas as bases de dados que hoje são produzidas, e mais do que isso, não é possível automatizar processos de maneira que a velocidade do negócio seja, digamos, compatível com as expectativas dos clientes. Todos nós, temos a expectativa, digamos, Amazon, que é quando compramos qualquer coisa, lembramos de entrar às 2 da manhã num site para comprar um livro ou para comprar outra coisa qualquer, queremos exatamente ter uma experiência em que em 5 minutos escolhemos, selecionamos, pagamos e temos, digamos, 2 dias em casa o produto. Ora, no futuro, qualquer negócio terá que ir ao encontro dessas expectativas. E é isso que a transformação digital, eu diria, a transformação da gestão através das tecnologias digitais, é melhor pensar desta maneira. Costumamos dizer que a indústria 4.0 não alterou os princípios de gestão. Os princípios de gestão é criar e fidelizar clientes. Foi sempre assim e continuará a ser. Agora, o que a tecnologia traz são novas possibilidades para poder fazer estas duas tarefas. Fazê-lo mais rápido, com menos custos de aquisição, fidelizar melhor e fidelizar através de estar permanentemente a ir ao encontro das expectativas dos clientes. Muito obrigado. Penso que ficou aqui uma ideia muito clara. Portanto, temos de olhar mais para o longo prazo, caminhando de forma segura, passo a passo, e, sobretudo, aproveitar as potencialidades das tecnologias digitais, não só para conhecermos melhor os nossos clientes, mas também para nos conhecermos melhores a nós próprios, o nosso potencial e desenvolvermos, no fundo, aquilo que é o nosso potencial em termos de talento e de conhecimento, que realmente essas condições existem em termos nacionais. Portanto, vamos terminar com, mais uma vez, o agradecimento ao professor Jorge Portugal pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Portanto, terminamos aqui a nossa sessão. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram a acompanhar-nos e continuação de um bom café e de um bom dia de trabalho para todos. Obrigado. E até breve.